A gente está vivendo um momento na indústria no Brasil muito maluco, que tem gente muito boa desempregada. Então, eu acho que o criativo brasileiro tem que começar a entender que o palco de atuação dele é o mundo, cara, não é o Brasil, entende? Eu vou dizer que como eu tenho a conta do Facebook, eu te paguei para usar essa camisa durante a entrevista. Olá Brasil, para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Dzialozinski, redator publicitário aqui em Nova York, e no episódio de hoje do Publicitário na Gringa eu tenho o prazer e o privilégio de falar com um dos criativos que eu mais admiro na nossa indústria, o Adriano Matos, Executive Creative Director da Léo Burnett de Chicago. Esse papo com o Adriano foi extremamente inspirador para mim e eu tenho certeza que vai ser para você também. Então, se você tem vontade de trabalhar fora do Brasil ou apenas aprender com um dos grandes criativos da nossa indústria, assiste esse vídeo aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai tirar muito valor dele. Bora pro vídeo. Engraçado, né? Porque geralmente esses podcasts começam, vamos falar do começo. Aqui, na verdade, mais ou menos começa pelo final, porque é a última etapa, né, da tua carreira até agora, né? Então, como surgiu o convite para liderar a Léo Chicago? O que é que te convenceu a aceitar? E se você aceitou logo de cara ou se você teve aí algum receio, alguma dúvida, assim? O convite surgiu naturalmente depois da gente ter feito um trabalho que ganhou bastante destaque internacional na Grey, né? Meu nome começou a aparecer bastante. Fui convidado para ir para a Grey em 2015. O Rodrigo Jatene me chamou para ser diretor de criação executivo. Depois de um tempo ele saiu, né? Em 2018 ele saiu, em 2018 eu assumi como CCO da agência, passei um pedaço grande de 2018 e 2019 inteiro como CCO da Grey e fazendo um trabalho que nos deu muita projeção internacional. Então, naturalmente, isso chamou a atenção dos headhunters. Eu tive a felicidade também de fazer parte do júri de Cannes de mobile em 2019, que também me projetou internacionalmente. E aí, então, dentro dessa perspectiva de aparecer e tudo, surgiu naturalmente de uma headhunter me acionar e perguntar se eu toparia vir como diretor de criação executivo da Léo, né? Eu toco um conjunto de contas, eu não sou o CCO da agência, mas me fez muito sentido para mim, num mercado que eu não conheço, dar o famoso passo para trás para dar muitos passos para frente, né? Então, hoje eu sou o diretor de criação executivo de uma agência de quase 1.000 pessoas, depois de ter sido o CCO de uma agência de quase 200 pessoas, né? Então, para mim, fez muito sentido e eu acho que quando a gente dá um passo maior que a perna, pode ser até ruim. Então, para mim, fez muito sentido. Eu não hesitei em aceitar. Na verdade, eu tive uma outra conversa bastante adiantada com uma outra rede também, nessa situação, para liderar uma agência. E acabou fazendo muito mais sentido Chicago, acabou fazendo muito mais sentido essa oferta de trabalho. Então, eu não hesitei muito, não. Era para trabalhar com Alice Taylor, que tem nome de atriz famosa, mas é uma grande CCO, a CCO global da Léo Burnett. A posição de CCO da Léo Burnett está vaga hoje, e ela está acumulando esse cargo. E ela é uma pessoa incrível, então eu tinha muitas referências de muitos amigos que tinham trabalhado com ela. Ela tinha trabalhado com brasileiros na FCB, feito um trabalho maravilhoso, né? Então, eu vim aqui, visitei a cidade, conheci a cidade, não conhecia Chicago. Em outubro, agora faz um ano que eu pisei pela primeira vez aqui para ver qual era da cidade, visitar Léo Burnett. Tive uma entrevista ótima, adorei tudo, né? Sabia que enfrentar o frio e tudo, Chicago tem essa... Chicago, qualquer um que conhece Chicago e você fala que está indo morar em Chicago, a pessoa fala duas coisas imediatamente. Puta, lá é incrível, mas é frio. Puta, é incrível, mas é frio. Mas é incrível, mas é frio. A pessoa fica entre é incrível e é frio. É muito engraçado. Para carioca ainda deve ser até mais, né? E eu não tive ainda a experiência do inverno de Chicago, porque eu vim em outubro, depois voltei em novembro com a minha família e depois voltei em março. Então, o inverno mesmo, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, que são os meses mais difíceis, eu não tive a oportunidade de estar aqui ainda. Vamos ver como vai ser. Mas não foi difícil aceitar a proposta da Léo. Ela era boa em todos os sentidos e essa posição de diretor de criação executivo era uma posição que me interessava muito, para mim fazia muito sentido. Eu não tinha vontade, sinceramente, de trocar a cadeira que eu tinha na Grey por nenhuma outra cadeira no mercado brasileiro. E a razão para isso é porque eu tinha uma relação maravilhosa com a Márcia Esteves, que era presidente da agência. Eu tinha uma relação muito boa com o Diego, que era o meu chefe CCO global, CCO Latam da Grey. Eu tinha uma relação muito boa com o John Patrulli, CCO global da Grey. Então, era um ambiente que, para mim, era delicioso, né? Tinha um time que eu amava, levei o Rodrigo Torchman para ser meu diretor de criação executivo.
O time era extremamente talentoso, super aguerrido. Eu gostava demais de trabalhar na Grey. Aquela posição era muito confortável, né? E eu dizia isso para alguns headhunters internacionais. Eu dizia, olha, tá tudo certo aqui, eu não tenho pressa, eu não tenho nenhuma necessidade urgente de deixar essa cadeira e de trocar isso por qualquer outra coisa. Na verdade, precisa ser por algo que valha muito a pena, né? E aí apareceu a Léo Burnet Chicago fazendo sentido e valendo muito a pena. E eu fiz essa troca sem ter tido até hoje, mesmo com toda a pandemia, com toda a loucura que a gente está vivendo, nunca tive nenhum segundo de arrependimento de ter vindo para cá. Para mim foi a escolha correta. E é importante, aliás, esse parênteses, né? Tudo que eu te falar de Estados Unidos, tudo que eu te falar de Léo Burnet, tudo que eu te falar de Chicago, tudo que eu te falar que eu conheço, eu estou te falando sobre a perspectiva de quem tem 6 meses e que chegou no meio de uma pandemia trabalhando de forma remota. Então, eu não posso dizer para você que eu sou um especialista em Estados Unidos, tanto pelo tempo quanto pela condição louca que a gente está vivendo. E, assim, além de você, que acabou indo da Grey para Léo, várias outras pessoas que trabalharam com você acabaram indo para a gringa, né? Enfim, você falou do Jatene, que foi antes de você, o Rafa Gonzaga, Augusto Jesus, Piá, enfim, até hoje eu nem sabia o Padilha, que trabalhou também com vocês, virou streamer e está trabalhando também em Berlim. O que é que você acha que faz com que os gringos se interessem pelos brasileiros e que daí isso justifique essa burocracia a mais que leva, né? Porque, bem ou mal, é mais fácil você contratar um americano, né? O cara, você fala, você quer vir? O cara vem no mesmo dia. Cara, eu acho que assim, velho, a criatividade, ela é a arte de resolver um problema de uma forma inteligente, mágica, inédita. E, velho, se tem um povo que, da hora que acorda até a hora que vai dormir, tem problema, é o brasileiro, né? Então, a gente virou o Jedi da resolução de problema, né? Você pega o brasileiro médio, né? A população média brasileira, cara, o cara acorda tendo que correr atrás do aluguel e pegar um ônibus lotado para chegar no trabalho a tempo, porque tem trânsito. A vida do brasileiro médio é uma vida muito, muito difícil e que obriga ele a resolver problemas o tempo todo. Eu acho que isso cria na gente, culturalmente, desenvolve na gente um músculo, uma musculatura da capacidade de resolver problemas através da criatividade, que faz com que a gente seja uma superpotência criativa, né? O Brasil realmente é extremamente criativo, apesar e talvez por causa de todas as restrições que existem no Brasil, né? Eu costumo dizer assim, cara, a gente fez, por exemplo, na Grey o detector de corrupção. Cara, pobre do japonês que não tem corrupção e não pode criar o detector de corrupção. Lógico que eu estou brincando, não é pobre do japonês, é ótimo ser japonês. Eu não estou, pelo amor de Deus, glamorizando a pobreza ou as mazelas brasileiras. Mas se tem um efeito colateral disso tudo, é o fato de que a gente se vê necessariamente obrigado a resolver problema. A gente criou um negócio para o Reclame Aqui também que chamava assim On-Hold Music Festival. Era um festival de música de espera telefônica. Que a gente descobriu que as pessoas passavam horas esperando o telefone. Cara, o sueco vê isso e fala assim, mas como festival de espera de música de espera telefônica? Como esperar no telefone? Eu não entendo isso, não espera no telefone. Então a gente é muito rico em problemas e por isso a gente é muito rico em desenvolver soluções para esses problemas, né? Eu me lembro da uma entrevista antológica do Fernando Meirelles, que ele conta a coisa da cena da galinha no Cidade de Deus, aquela galinha correndo e a câmera acompanhando a galinha. E ele teve uma conversa com o Spielberg, que o Spielberg virou para ele e falou assim, diz uma coisa, qual foi a máquina que você usou, a tecnologia que você usou para filmar aquela galinha? Ele falou assim, Spielberg, a tecnologia que eu usei foi o seguinte, eu peguei uma vassoura, eu amarrei uma câmera debaixo da vassoura e eu saí, o meu fotógrafo saiu correndo atrás da galinha, segurando aquela vassoura. E assim eu filmei. E isso, para mim, resume o Brasil, né? Isso é muito Brasil. Porra, e o Spielberg falou assim, ficou em choque e chamou a equipe de engenheiros dele para escutar aquela história, né? Então, eu acho que a criatividade ela é a arte de resolver problemas e a gente... Imagina o Fernando Meirelles ter que criar uma grande máquina tecnológica para filmar a galinha. Bicho, não tem sentido, não tem orçamento, não tem tempo, não tem nada. Então, eu acho que a restrição como mãe como a criatividade como mãe da resolução de problemas, eu acho que, cara, a gente é um povo extremamente resolvedor de problemas. Isso faz com que o criativo brasileiro seja muito diferente e muito especial. Além disso, e você soma isso, um cara que deixou tudo que ele tem para trás e mudou de país.
né, onde falhar não é uma possibilidade, né? Esse cara geralmente ganhou um visto de habilidade especial, se ele não for transferido, né? E esse visto de habilidade especial é um visto de 3 anos, onde depois de 3 anos ele não tem nenhuma garantia de que ele vai continuar no país, porque se ele não fizer por onde, esse visto não é renovado. Então, eu acho que essa soma de um povo com um background criativo de resolução de problemas gigantesco, somado ao fato de que o cara largou tudo para trás por um país novo, por um desafio novo, por uma necessidade de se provar num mundo novo, faz com que o criativo brasileiro seja, ao mesmo tempo, extremamente criativo e extremamente aguerrido, trabalhador, hard worker, né, como eles falam aqui. Então, eu acho que realmente é isso que faz com que um recruiter ou um líder criativo americano fale, cara, beleza, eu pago o visto, eu espero o tempo, eu faço o que for preciso, porque esses caras realmente eles têm uma capacidade fora do comum. Uma coisa que você falou disso de tipo do On Hold Music Festival é uma coisa, na verdade, que eu estranhei quando eu cheguei aqui, que quando tem que resolver alguma coisa, eu até acho estranho como o telemarketing aqui é muito rápido, muito mais rápido do que no Brasil, cara. Você liga, se tem espera, o cara fala, não, ó, passa o seu número que a gente te liga quando não tiver mais fila, assim, é surreal, é realmente isso, é uma ideia que não existe, não teria como ter um insight aqui, né? Aliás, o próprio Reclame Aqui é uma ideia absolutamente brasileira. Um lugar onde você reclama dos serviços porque o consumidor é maltratado, como é né, bastante comum para o consumidor brasileiro. Então, eu sou um admirador do Maurício Vargas, o fundador do Reclame Aqui, porque para mim esse cara teve uma ideia na vida que é uma ideia genial, que é criar um serviço de reclamação de ser maltratado no país que mais maltrata as pessoas no mundo. Então, esse casamento de Reclame Aqui e Grey também foi muito frutífero, porque a gente tinha na mão problemas extremamente brasileiros importantes. Né? E daí a Léo veio com oferta, você topou. Como é que foi o processo para você vir aqui para os Estados Unidos? Qual foi a burocracia? Quanto tempo levou? E se a agência te ajudou ou se teve algumas coisas que meio que ficaram para você? Não, cara, eu acho que tudo que você conta nos seus vídeos foi muito o que aconteceu comigo. Assim, eu não tenho nada muito particular para dizer que foi muito diferente, não. Levou mais ou menos uns, digamos, 3 meses no total, né? Da aplicação até sair o visto. Tem aquela loucura daquela corrida de pega carta, pega referência, liga para os prêmios, pede, né, para os prêmios te passarem as cartas tanto as cartas de recomendação de publicitário dos seus chefes e pares, como também as cartas dos prêmios. Eu fui atrás dessa papelada toda, levou mais ou menos de meio de novembro a meio de fevereiro. No final teve um atrasozinho, porque deu um problema na impressão digital no consulado, que quase me rendeu uma úlcera, né? Porque eu falei, uma coisa errada, mas era uma besteira. E aí acabou saindo. A agência foi extremamente parceira, né? A vantagem de você estar indo trabalhar também numa máquina grande, poderosa e experientíssima nesse tipo de coisa, como é a Léo Burnet Chicago, é que ela é azeitada, então todo mundo sabe como faz as coisas e os processos são todos muito claros. Então, cara, eles me deram todo o suporte necessário, tinha um escritório de advogados trabalhando muito perto de mim, e eles vão te passando, basicamente comigo foi assim, se você olhar, quando eu falo 3 meses, você pensa que são 3 meses num processo único, mas na verdade são vários pequenos etapas, né? Então agora parece uma gincana, então agora corre atrás da carta, aí vai lá, você corre atrás da carta. Agora corre atrás dos documentos, aí você vai correr atrás dos documentos. Agora marcar a entrevista na embaixada. Então se você for pegando cada pequeno período desse, cada pequena tarefa dessa e realizando rápido e de forma eficiente, o processo todo leva 3 meses. E é importante dizer para todo mundo que esse foi um processo que aconteceu imediatamente antes da pandemia, né? Então, sendo de dezembro, de meados de novembro, mais ou menos meados de fevereiro, não pegou o Covid. Então, foi um processo normal. Assim. E é importante dizer que a Léo teve a gentileza e a generosidade de pagar uma taxa para que o governo americano desse a resposta em, no máximo, 15 dias, uma vez que a gente fez a aplicação para o visto. Né? Porque essa aplicação, essa resposta pode levar 2 meses. Então, sim, você paga uma taxa extra, eles pagaram uma taxa extra para que viesse no máximo 15 dias e tudo foi aprovado e tal. Então... Não, mas isso que você falou da digital, porque assim, a gente meio que... A gente confia que vai dar certo, né? Mas cada coisinha que acontece, tipo, meu Deus. É a tua vida inteira que está em jogo, né, bicho? Assim, é muita coisa. Não é um detalhe.
Então saiu, então agora você deixa o passaporte para imprimir o visto. Aí, beleza. E aí eu entro no site para ver, deve ter impresso, deve estar saindo o visto. Aí eu entrar no site, nada. Aí, assim, aconteceu uma coisa diferente. Venha na embaixada. Eu vou na embaixada e recebo um papel. Infelizmente, a conferência dos seus dados deu uma coisa, deu um problema, você precisará esperar mais. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí, quando depois de, sei lá, isso deve ter me atrasado umas 2 semanas, mais ou menos, o processo todo. Em determinado ponto, quando eu cheguei lá para tentar resolver, não, foi um problema na sua digital, a gente já resolveu, tá tudo certo, beleza. Essa é a sua primeira experiência trabalhando base, né, fora do Brasil. Sim. Mas você já tinha na Grey, bem ou mal, na Grey acho que tem em outros lugares, já tinha essa coisa de um time global, né? Acho que principalmente a Grey, que é muito global, né? Tem Global Council, briefings globais. Você acha que isso te ajudou nesses primeiros a se ambientar com os Estados Unidos? Ou você acha que é outra coisa, assim, é outro drive? Acho que sim. Acho que em todos os sentidos, sim, né? Eu acho que das coisas mais básicas, como o inglês, né? Que, aliás, é um capítulo à parte, né? A gente chega nos Estados Unidos sabendo falar inglês, mas não necessariamente sabendo construir como um americano construiria, o que tem uma diferença colossal entre uma coisa e outra, né? Então, desde o inglês, que meu inglês era bastante afiado, meu inglês, eu acho que é um inglês bastante eficiente, bom, mas que eu aprendi um bocado e aprendi um bocado nos councils e na necessidade de me relacionar com outras nacionalidades e tudo mais, até construir uma ideia de maneira universal, né? Os Estados Unidos é um país muito grande e muito multifacetado, né? Dizem que quase metade da população americana é hispânica. Parece que 40% da população americana inteira é hispânica. Então, isso aqui não é um país, isso aqui é um planeta, né? Então, você ser capaz de construir ideias que sejam além das fronteiras, ou sejam compreendidas por qualquer etnia, por qualquer povo, por qualquer... isso é uma coisa que os Global Councils me ajudaram muito a fazer, né? A gente sempre tinha uma visão assim, será que qualquer um que assistir esses 2 minutos desse vídeo consegue entender que ideia é essa, qual é a força dessa ideia, por que ela era importante, por que ela era relevante? A gente teve o case do Machado de Assis real, né, que era o Machado de Assis negro, como ele de fato era historicamente, e que a redatora Júlia Mota teve uma ideia genial, cara, que era começar o case assim. Ela falou para mim assim, se a gente comparasse com o Shakespeare, para que os gringos entendessem a loucura que é descobrir que um cara é negro. E aí o nosso case começa. Imagina se você descobrisse que William Shakespeare era negro, né? E então é um tipo de coisa que você ajuda a te dar contexto para que qualquer um possa entender uma ideia. Então, tudo isso para dizer que sim, a minha experiência internacional, os councils, o júri de Cannes, a própria frequência no Festival de Cannes anual, que nos últimos anos eu sempre fui, quando tinha Festival de Cannes, né? Sim. Isso tudo me ajudou a desenvolver, digamos que uma linguagem universal como publicitário, e essa linguagem universal me ajuda muito a transitar aqui nos Estados Unidos e a falar com todos os públicos e a me relacionar com todo tipo de gente nesse país que, de novo, é um planeta, né? Eu me relaciono na Léo Burnet com gente que tem como língua nativa espanhol, gente que tem como língua nativa o português, alguns brasileiros, né? Americanos, enfim, inglês, né? Tem um cara no meu time que é inglês. Então, essa coisa global e muito essa necessidade de versatilidade global foi uma coisa que a Grey me deu, sem dúvida nenhuma. Assim. Eu não seria o mesmo profissional preparado que eu estou para sentar na cadeira que eu sento hoje se não tivesse sido os 5 anos de Grey, sem dúvida nenhuma. Você acabou dando um gancho, eu ia fazer essa pergunta depois, mas é que você entrou numa coisa que eu acho que é legal de falar, que você falou que tem muita gente de várias culturas diferentes aí na Léo, né? Eu vejo que vários outros países também têm isso. Então, tipo, na Alemanha, que eu trabalhei um tempinho, tinha. Na Argentina até, eu acho que tem mais. Mas no Brasil é só brasileiros, assim. Até tem um outro lugar, mas é raro, né, você ver. Você acha que tem algum motivo específico? Cara, de novo, assim como os Estados Unidos é um planeta, mas é um planeta global, porque fala inglês e é uma cultura, a cultura que mais influencia o Ocidente, né? E sem dúvida nenhuma, você agora está na frente dos super-heróis que são americanos, usando a camisa do Facebook, que é americano. Assim como os Estados Unidos é o país que mais influencia no mundo, o Brasil, por outro lado, é um outro planeta, mas é um planeta de brasileiros, porque é um planeta que fala português, né?
Então, eu acho que uma população de mais de 200 milhões de pessoas num espaço continental, falando uma língua que o mundo inteiro não fala, porque pouquíssimos países, em Portugal, Moçambique, Angola, enfim, o português é uma língua basicamente dos brasileiros. Para mim, isso cria um planeta à parte, chamado Brasil, difícil de se transpor e difícil de intercambiar com outros países. Eu tive a felicidade, eu acho que no começo no começo da segunda década dos anos 2000, portanto de 2010 em diante, com a chegada do Anselmo e a chegada da Wyden Kennedy, houve uma tentativa de um pouco mais, e naquele momento que o Brasil estava voando, né, ninguém esquece da capa do Economist, né, o Brasil decolando e tal, Olimpíada, Copa do Mundo, aquele foi um momento para mim um pouco mais internacional do Brasil. A própria Wyden Kennedy que eu trabalhei em 2012 era uma agência de 50 pessoas, entre as quais eu trabalhei na Wyden com espanhol, trabalhei com argentino, trabalhei com inglês, trabalhei com americano, então trabalhei com inglês. Então, e alguns brasileiros, e boa parte dos brasileiros, inclusive, com experiência internacional. Gente que não era conhecida no mercado brasileiro, mas tinha trabalhado em vários lugares do mundo. Então, eu acho que aquela foi uma experiência, aquele momento específico de Brasil foi um Brasil tão próspero, tão promissor, né, recebendo eventos internacionais, que houve uma mentalidade de internacionalização, onde aquele Brasil se tornou um pouco mais internacional na publicidade, né? Mas eu não acho que isso, infelizmente, não se manteve. A gente está vivendo hoje uma realidade bastante diferente daquela, né? E eu acho que a gente voltou a ser um país fechado para o mundo, lamentavelmente, né? Apesar da presença de alguns estrangeiros, como, por exemplo, o Davi Lalonde, que é o presidente da Yang, ou o Hugo Veiga, que é um português que toca aí Cake Way. Ainda tem aqui e ali um outro estrangeiro, mas, sem dúvida nenhuma, não é a média, não é o estilo do mercado brasileiro. E assim, quando você chegou aí, e, de novo, você falou que são 6 meses, né? Mas qual é a principal diferença que você sentiu de trabalhar aí na Grey, de trabalhar aí na Léo versus trabalhar nas agências brasileiras que você passou? Cara, eu acho que tem uma coisa da cultura americana que é muito legal e que a gente pode aprender, que é a coisa do processo. Sabe, assim, os Estados Unidos ele é muito processual, no bom e no mau sentido, mas os processos são levados muito a sério, as coisas são extremamente organizadas. Eu tenho um time de pessoas hoje só para cuidar do flow de trabalho ser perfeito, do início do briefing até a entrega final. Eu tenho um time de recursos humanos, de gente que está ali só para fazer esse negócio andar perfeitamente. Eu acho que essa coisa processual e que exige disciplina, né? E que, então, mais uma característica que eu acho legal dos americanos, que é essa coisa disciplinada, eu acho que isso é muito legal. Assim, os caras são extremamente profissionais, extremamente disciplinados, extremamente processuais e também extremamente técnicos, né? Existe um valor muito grande para o aprendizado, né? Aquilo que está sendo aprendido ao longo dos anos tem muito valor. Hoje eu vejo qualquer obra criativa que vem dos Estados Unidos, seja uma propaganda, seja um filme de cinema, uma música, e eu entendo porque que geralmente aquilo é espetacularmente bem feito, bem produzido, né? É lógico que tem talento, evidente, o talento sempre vai ser a base de tudo, mas além de talento, existe certamente, quando você vê uma propaganda, sei lá, um filme do Apple Home lá, que a moça dança e tudo, né? Do Spike Jonze. Cara, você olha para aquilo hoje, com o background que eu tenho nos Estados Unidos, eu olho para aquilo e falo, cara, isso foi extremamente bem pensado, isso foi extremamente bem planejado, isso teve o tempo certo, isso teve a grana certa, isso teve os profissionais exatos, isso teve o processo perfeito. A coisa é muito feita, além do talento magnífico, fora do comum do Spike Jonze, da dupla criativa da agência e do cliente, além de todo o talento, houve também toda uma estrutura para fazer aquele negócio acontecer perfeitamente. E isso, para mim, é o que os Estados Unidos têm, que é encantador. Assim, é uma máquina de fazer as coisas acontecerem com perfeição. Eu já vi amigos, nunca sofri isso, mas já vi amigos dizerem que essa coisa processual ela é também negativa, porque ela impede a criatividade, ela impede o improviso, né? E aí eu entendi que se eles me assim, primeiro eu preciso saber em que ambiente eu estou, porque em Roma faça como os romanos. Porém, eles não
contrataram um romano, eles contrataram um brasileiro. Então, em Roma, faça como os romanos, mais ou menos, porque se eles me contratarem, eles querem a minha visão. E aí eu acho que onde a gente está vendo tantos brasileiros bem-sucedidos no mercado americano, não são poucos, né? Os irmãos Fernandes, Gabriel Smith, Zaro Zampa, um monte de gente que está quebrando tudo nos Estados Unidos, certamente esquecendo de gente aqui. Cara, não é por acaso, porque esses caras, eles aprenderam a jogar esse jogo dentro desse profissionalismo, dessa técnica, desse processo muito bem feito, muito bem organizado, com a capacidade de improviso, com a capacidade criativa, com a capacidade de resolver problemas, aquilo que eu estava falando do Brasil, que é indispensável, que é fundamental. Então, quando você soma essa coisa é como se fosse jogar no Barcelona, né? O cara hoje joga com a melhor chuteira, tem o melhor preparador técnico, tem o melhor treinador, come da melhor comida, tem os melhores máquinas para treinar, tudo do bom e do melhor. E, além de tudo, ele tem aquela cintura solta que ele aprendeu lá na pelada, quando ele jogava bola e era moleque. Cara, esse cara vai quebrar tudo, ele vai ser melhor que todo mundo, né? Então, eu acho que se a gente conseguir casar o que de melhor os Estados Unidos tem, sem deixar de trazer o que de melhor o Brasil tem, porque, de novo, eles me contrataram pelo que eu tenho de brasileiro, velho, aí eu acho que dá para fazer coisa muito legal e ser muito feliz aqui, sabe? Mas a tua primeira campanha que eu vi que você botou na rua aí, da Léo, foi o background de Zoom falso, né? De Coors Light, eu acho. Isso. Chama-se Clone Machine. Isso, e eu achei uma campanha muito brasileira, para falar a verdade. Não sei se teve algum dedo de brasilidade ou não, mas eu achei que foi uma coisa muito de botar um dedo brasileiro aí nessa campanha. A ideia nasceu de um time americano, mas a forma como a gente desenhou e tal, eu concordo, é uma ideia moleque, porque basicamente, para quem não conhece, a ideia é você criar, através de um website muito simples, um background de Zoom, onde você se grava concordando, fingindo que está tomando nota, fazendo cara de interessado, depois você uploada esse background do Zoom no seu Zoom, né? E quando você entra numa reunião, em vez de entrar você, entra esse vídeo em loop, fingindo ser você, né? Então é um jeito de dar aquela enganada básica e fugir da reunião para tomar uma Coors Light, né? Para tomar uma cerveja, porque ninguém aguenta mais essas reuniões por Zoom. Ela veio de um time americano, eu acho que a forma como a gente desenhou, a forma como a gente mostrou, certamente tem um pouco de tempero brasileiro, porque eu não consigo negar o que eu sou, né? Pessoal, uma pausinha rápida aqui na entrevista, só para checar se vocês estão curtindo o conteúdo, e se é o caso, que eu imagino que vocês estão aqui já nessa parte aqui do vídeo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um novo vídeo, segunda e sexta-feira. Toda semana a gente tem 2 vídeos novos com dicas e com entrevistas para inspirar você e te ensinar como você pode ter uma carreira internacional, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo. O que eu mais escutava quando eu estava no Brasil só no Brasil se trabalha até muito tarde, e no Brasil, principalmente o DA, porque o DA passa muito mais tempo layoutando. E quero saber se você, com o tempo que você tem, você acha que faz sentido, ou talvez seja um distanciamento, assim, de tipo, porque a gente está distante, a gente imagina que seja assim. Cara, eu não tenho, de novo, assim, a experiência de escritório eu não tenho, mas o que eu tô vendo é assim, eu acho que isso tudo que eu falei deles serem mais processuais e mais organizados faz com que exista uma busca maior pelo respeito ao tempo pessoal de cada um, né? A pandemia está deixando isso ainda mais dramático, porque as pessoas estão tendo que fazer homeschooling, por exemplo. Então, existe um pedido, por exemplo, na Léo, para que a gente tente evitar reuniões muito cedo, reuniões até muito tarde, por causa do homeschooling, porque não está fácil para as pessoas. Então, eu diria que, assim, como regra, eu acho que existe uma tendência, sim, a gente ter um ambiente mais controlado e um processo mais organizado, de maneira a não transpor determinado horário, por exemplo, né? Então, via de regra, eu costumo trabalhar de 9, 9h30 até umas 6 e pouco, via de regra. Porém, aí que vem onde eu acho que é importante falar. Porém, quando a gente tem um trampo muito grande, muito importante, muito eminente, uma reunião iminente, uma coisa assim,
a coisa muda de figura e a gente passa a trabalhar o que tiver que trabalhar, né? Eu produzi um filme para Facebook Messenger, queria inclusive te agradecer por essa camisa aí, que fazendo propaganda do meu cliente Facebook. A gente fez uma campanha para Facebook Messenger, toda filmada remotamente, cara, que me enlouqueceu. Eu trabalhei que nem um louco. Trabalhar, era assim, vai chegar a edição que a gente pediu mexida, vai chegar às 11h30. E a produtora atrasava, chegou 1h30. Teve dia que eu ficava de madrugada esperando chegar o trampo. Né? Então, mas por outro lado, eu estava filmando com o Michel Gondry, uma campanha para Facebook Messenger, com trilha dos Beatles, regravada pela Liso. Por outro lado, eu estava no meio de um somatório de sonhos, né, que eu nunca tinha imaginado na minha carreira, que fazia com que aquela loucura fizesse muito sentido para mim. Tipo, beleza, vamos embora, tá tudo certo. Então, eu acho que, de novo, em via de regra, existe um processo estruturado que tenta respeitar o horário e a vida das pessoas de maneira a não matar ninguém. Isso é uma coisa. De outro lado, existe a ambição, existe o tesão, existe a paixão, existe a obsessão pelo trampo, que faz com que a gente queira se engajar e que esse engajamento, às vezes, vá depois da hora. Se eu estou Então, nesses 6 meses, experiência que eu tenho, se eu estou produzindo, se eu estou em concorrência, se eu tenho uma reunião gigante, sim, eu trabalho às vezes final de semana, sim, eu trabalho às vezes até mais tarde, sim, eu trabalho às vezes feriado, né? O feriado de segunda-feira, passado agora, Labor Day, eu estava de manhã fazendo uma reunião com o CEO da agência. Mas era por uma coisa muito importante, entendeu? Era por uma coisa que eu achava que valia a pena. Então eu acho que no dia a dia é mais organizado e mais saudável. Mas a exceção sempre vai existir. E, cara, quem quiser trabalhar nessa profissão tem que saber disso, cara. Não dá para achar que, puta, eu amo propaganda, mas o meu amor pela propaganda desliga às 6 da tarde porque eu tenho que fazer minhas coisas. Cara, às vezes a gente vai até depois, às vezes a gente vai mais, e o resultado disso está impresso no trampo. A gente vai fazer um trampo mais legal, vai fazer uma coisa mais bem acabada. O craft brasileiro é um craft muito respeitado, né? O craft de arte, sobretudo, mas o craft em geral, o carinho que a gente dá pelas ideias, é uma coisa muito respeitada mundialmente. Às vezes não é nenhuma coisa que existe uma pressão de fora, é uma pressão própria, né? De, porra, tipo, esse trampo tem que ficar legal porque eu tô achando do caralho fazer isso, né? E às vezes acontece mesmo, é o que você comentou, de, pô, tô com um diretor foda, campanha foda, tipo, tudo aqui encaixando, eu preciso fazer esse esforço para a coisa encaixar, né? Com todo respeito ao trampo menor, né? Cara, não é por um folheto, por um e-mail marketing de uma coisa de varejo que não vai me dar nada. É por uma coisa que é legal pra cacete que eu vou botar no meu portfólio. Então, aí, pra mim, a gente volta àquela coisa de que, cara, a gente é imigrante, a gente tá aqui pra... Cara, a gente não tá aqui pra fazer número, a gente tá aqui pra arrebentar, sabe? Você fez um post no LinkedIn, acho que umas 2, 3 semanas atrás, fazendo praticamente um apelo, né, para os recruiters do mundo olharem com atenção para os brasileiros, né? De que agora, acho que até você comentava uma coisa do tipo, nunca houve um momento tão bom para se ter um brasileiro na sua agência. Queria entender assim, o que é que te motivou a fazer esse post e o que é que você realmente acha que joga o brasileiro como, cara, tipo, é a pessoa certa para você ter na sua agência nesse momento? Cara, o que me motivou a fazer esse post foi a percepção de que a freelance propaganda, que é o nome bonito para tô procurando emprego propaganda, é provavelmente uma das agências mais criativas do Brasil hoje, né? Se você reunir uma lista, se você listar todos os profissionais que estão sem emprego nesse momento, cara, é inacreditável a usina criativa que esses caras seriam capazes, juntos ou separados, de fazer, né? De gerar, né? Então, quando eu comecei na propaganda, teve um amigo meu que me falou assim, velho, sempre vai ter espaço para quem é bom, né? Seja dos bons, dá o gás, tal, porque sempre vai ter espaço para quem é bom. E de repente, velho, eu tô olhando para 2020 falando, cara, e cadê o espaço para quem é bom? Porque tem gente boa desempregada, tem portfólio foda desempregado, tem pasta legal pra cacete, tem pasta premiada. E aí, quando eu falo de prêmio, eu tô falando de reconhecimento da indústria, né? Prêmio importante, não tô falando de prêmio pangaré, não. Prêmio importante. Cara, por que esses caras estão desempregados? De repente, isso mexeu comigo assim profundamente, de sentir uma certa injustiça, sabe? Tipo, porra, quando você tem uma crise que os braço curto estão desempregados, beleza, né? Não quer muito, também que se dane, né? Também não está muito triste porque não está perdendo uma coisa que ama. Mas quando você tem uma crise que os caras que dão gás, que os caras que estão afins, esses caras já não têm mais espaço, velho, aí eu não sei, me bateu um certo desespero, sabe? De falar, cara,
cadê o valor da história de vida e de carreira que esses caras têm, desses caras e essas moças, enfim, têm para estarem desempregados, sabe? Assim, aí eu resolvi fazer aquele post para dizer, cara, se qualquer recruiter quiser o meu endosso para algum nome, eu posso ajudar, eu posso. E foi legal, porque algumas pessoas me acionaram, e, enfim, teve um cara que me acionou dizendo que quer fazer uma agência global, remota, pediu nome, já começou a conversar com os criativos. Eu não sei no que isso vai dar, eu não conheço esse cara. Sim. Mas, cara, alguns criativos me mandaram mensagem dizendo, pô, obrigado por ter passado o meu nome. Tomara, cara, se tiver render um job, uma coisa já vai ter sido, já vai ter valido muitíssimo a pena. Então, realmente, o que me chamou a atenção foi essa percepção de injustiça momentânea, onde os bons estão desempregados, né? Nesse mercado maluco enfim, que não tem espaço nem para gente, nem para gente muito boa. Eu acho isso, cara, aquilo que eu estava falando sobre por que um brasileiro, né? E, de novo, eu sei que o mercado global inteiro tá ferrado, né? Quer dizer, também não é... meu post não é um post poliana, né? De, ai, meu Deus, os brasileiros são ótimos, todos os outros estão empregados, só o Brasil está ferrado. Eu sei que o mundo inteiro está ferrado, eu sei que não está fácil para ninguém, mas nós somos um povo extremamente criativo, extremamente trabalhador, extremamente guerreiro, e eu queria muito abrir os olhos do mundo para essa mão de obra que, diga-se de passagem, goza de tremenda reputação mundial, como você deve já ter percebido em Nova York. Né? O criativo brasileiro é mão de obra de primeira qualidade. Nós temos uma percepção, nós somos percebidos mundialmente como uma galera que é da pesada, cara. Tipo, criativa, de bom humor, afim de trampo, não tem tempo ruim, vambora, sabe? Então, de repente foi isso que me motivou e eu fiquei muito contente porque o post alcançou ali uma quantidade de views e de interações e de alcance, né, que para mim foi muito gratificante. Fiquei muito feliz de ter feito e ter ressoado tão positivamente, tanto no mundo dos criativos brasileiros quanto dos gringos, né? Muitos gringos deram like, se engajaram e passaram para frente. E eu continuo aberto a ajudar e a ajudar a empregar, ajudar a trazer gente para as agências, enfim, dos Estados Unidos, da Europa, de onde for, da Ásia, enfim. Eu vi hoje um post seu de que você está trazendo 2 brasileiros. Eu entendi que eram 2 brasileiros, na verdade, não sei se são. E como é que foi isso, assim, tipo, ainda está no processo? Isso, na verdade, foi sorte, porque eu acionei esses caras e consegui aprovação antes da pandemia e antes da Publicis entrar em freeze, né? Porque o grupo Publicis hoje está oficialmente em freeze, com algumas raras e pontuais exceções, né? Ninguém contrata, ninguém promove, é freeze geral. Então eu tive a sorte de acionar esses caras. Eles foram visitar, inclusive, presencialmente. Um estava em Miami, na La Comunidad, e o outro estava na Arnold, em Boston. Esses caras tive a sorte desses caras pegarem um avião, visitar o escritório num desses 9 dias que eu fui ao escritório, na Léo Burnet, conhecer a galera lá e tudo mais, e eu consegui trazê-los. O meu foco, bom, um é o Rafael Franzini, que era candidatíssimo a se tornar ICD na comunidade, um cara que tocava Verizon, uma conta americana gigante, na La Comunidad, na La Community, né? A comunidade La Community, que é a agência hispânica, uma agência hispânica do grupo com base em Miami, e o Rafael Beretta, que é um craque de arte que estava na Arnold, né? Que é um cara que o Ícaro levou. E o meu critério para contratar esses caras foi, 2 caras que eu achasse que eram incríveis, né? Primeiro, 2 portfólios incríveis. 2, não necessariamente nessa ordem, mas pessoas que fossem muito bem recomendadas como seres humanos. E 3, que fossem brasileiros que já trabalhassem nos Estados Unidos. Porque eu pensava, bom, novato já basta eu, né? Recém-chegado já basta eu. Eu queria gente que já tivesse algum traquejo de mercado americano. Na verdade, brasileiro não era um pré-requisito. Brasileiro, na verdade, era o fato de que era quem eu provavelmente conhecia. Eu sempre digo isso aqui. Se eu quisesse trabalhar com brasileiros, eu ficava no Brasil. Eu gosto de trabalhar com gente boa. Sim. Né? Dizem que tem sul-africanos maravilhosos. Dizem que tem australianos que são incríveis. Dizem que tem espanhóis que são fantásticos. Eu só não conheço, né? Então eu pensei, cara, quem que eu conheço, quem que eu posso confiar, quem que eu posso ter referência e que ao mesmo tempo tenha traquejo de mercado americano, né? E aí eu cheguei a esses 2 caras que já trabalharam juntos na Loduca, mas jamais fizeram dupla. O Franzini tem uma história muito legal, porque ele era programador,
Ele era um cara que o Guga Kertz transformou em diretor de criação, mas era um cara de código, de programação. Então ele tem um background tecnológico super diferente, que ninguém tem no mercado, virou um redator. E o Beretta, que é um cracaço de arte, cracaço, um dos maiores, não é exagero dizer que um dos melhores diretores de arte do Brasil, gênio da arte. Falei, cara, eu vou trazer um cara com background tech, que toca uma conta gigante como o Verizon. Eu vou casar esse cara com um cara que é cracaço de arte, representante legítimo da direção de arte brasileira. Esses caras juntos vai ser uma explosão. Né? E aí eles começaram literalmente anteontem, segunda-feira, e vamos ver, expectativas enormes assim de ser muito legal. E de novo, não é que eu tô contratante. Eu adoraria poder dizer para você, pô, galera, mandem aí os portfólios, porque eu tô numa fase assim aberta a contratar. Queria eu, porque quem chega novo numa agência quer montar o seu time, né? Quer montar a sua galera. Mas infelizmente a Publicis está em freeze, né? Eu espero que quando esse freeze termine, eu possa trazer mais talentos, brasileiros ou não brasileiros, eu posso trazer mais um monte de gente boa. Mas nesse momento a gente está congelado. Então, eu dei a sorte de acionar esses caras antes da pandemia e conseguir a aprovação. Confesso que, óbvio que fiquei com medo, né? Quando começou tudo a loucura, eu falei, ai meu Deus, vai melar a contratação dos caras, né? Mas a minha recruiter dentro da Léo sempre dizia, ninguém falou nada, ninguém falou, deixa quieto, vou mandando. E aí o negócio foi. Agora chegando numa parte mais, de novo, são só 7 meses, mas 7, 6 meses, mas é uma coisa mega intensa, né? Por ter chegado nas formas como foram, tal. O que é que você mais sente falta do Brasil? O que eu mais sinto falta do Brasil? Cara, é difícil dizer se eu estou sentindo falta do Brasil ou do normal, né? Ou do normal. É difícil dizer, porque eu sinto uma falta. Cara, se você perguntar assim, cara, se você falasse assim, pô, velho, você pode durante 6 horas abrir uma janela mágica que vai te transportar para o Brasil, você vai ficar 6 horas no Brasil. O que você queria? Velho, eu queria estar com a minha família, com meus amigos, com uma cerveja na mão e comendo um churrasco. Era isso que eu queria. E falando um monte de merda e rindo pra cacete para poder me contaminar um pouco desse Brasil criativo, de novo. Né? Os churrascos que a gente fazia dos cariocas em São Paulo, porra, os meus amigos. Era um festival de falar bobagem e a gente ri pra cacete. Eu sinto uma falta danada disso, mas às vezes eu penso que o que me afastou disso não foi Chicago, o que me afastou disso foi o coronavírus, né? Porque existe uma comunidade brasileira aqui. Eu aluguei uma casa com uma pequena varanda onde já tinha uma churrasqueira que eu comprei do proprietário anterior para poder manter a churrasqueira. Naquele tempo que eu tomei essa decisão, com a ideia de, porra, bicho, todo sábado vai ter churrascada brasileira, eu vou meter Zeca Pagodinho no som, a gente vai abrir cerveja, vai tomar toda e vai fazer churrasco. Isso aqui vai ser o Brasil. Eu olhar e falar, meu apartamento vai ser a embaixada do Brasil. E de repente, cara, quando eu olho pro que eu tenho hoje, é muito diferente disso. Então eu não acho que eu tô com saudade do Brasil, eu tô com saudade do normal. Eu acho que você matou a charada, é isso mesmo. E aí eu tenho saudade das pessoas, mais do que de qualquer coisa. Um pão de queijo, né? Um requeijão, um guaraná, essas coisas dão um pouquinho de saudade. Mas saudade bruta mesmo é da família e dos amigos. E, assim, no canal aqui, a gente tem tanto pessoas que já são profissionais mais, assim, com uma carreira mais longa e estão querendo vir para fora, como pessoas que estão começando agora. Tipo, tem gente, recebo coisa de pessoal na faculdade já pensando nisso. Daí eu queria saber qual seria a dica que você daria para criativos brasileiros no geral, assim, tanto para quem está começando, como para quem está querendo ter uma carreira internacional. Assim, qual você pudesse dar uma dica, assim? Cara, a dica que eu daria é uma dica meio polêmica. Eu tenho que saber falar isso de uma forma muito... Qualquer coisa a gente corta. Não, de uma forma muito certa. Mas a dica que eu daria é foque em trampo que vai ganhar prêmio internacional. A dica que eu daria é essa, entende? Foque em trampo que vai ganhar prêmio no mundo. Aí você fala, mas então dane-se o dia a dia, vamos fazer prêmio, que se dane o cliente, eu caguei pro cliente, eu só quero prêmio. Não é isso que eu estou falando. Tem que ouvir isso com ouvidos maduros, né? É óbvio que... Eu sempre achei o seguinte, você trabalha em 2 agências, a sua agência e a Adriano Matos Propaganda, ou a Marcelo Propaganda. Você sempre trabalha... Eu falei Marcelo porque eu não sei falar o seu sobrenome. Melhor. Enfim, como é que é? Fala você. Eu vou até contar uma coisa de 1 segundo que é engraçado, que eu falo Zalozinski, mas descobri que eu falo errado.
Porque é Dzialoszynski, porque é polonês, o SZSH. Daí eu falei com um polonês e ele falou, cara, você está falando errado o seu nome. Mas daí eu não vou mudar, né? Depois de 20 e poucos anos falando de um jeito, você já acostumou. Dzialoszynski. Então você trabalha na Marcelo Dzialoszynski Propaganda. E o que eu quero dizer assim, cara, você não pode ser tão imaturo e tão bobo de que se dane a agência, eu vou fazer para mim e esse job chato aqui eu vou tirar da frente porque eu quero fazer prêmio. Isso é bobagem. Isso vai te fazer se queimar, vai te fazer ser visto como um garoto imaturo ou uma menina boba. Cara, não é bom. Mas, por outro lado, também, você ser aquele cara que, bicho, é o by the book, entrega o trampo certinho, não faz nada fora, porque não tem proposta, não tem nada, entrega o job, foca no... Cara, você está perdendo a oportunidade. E, assim, hoje, todas as agências do mundo criam rotas paralelas, significando trabalho proativo. Não é trabalho fantasma, é trabalho proativo, que do outro lado da cadeira tem um cliente que não precisa ser uma ONG a fim de comprar, né? Então, eu acho que o equilíbrio perfeito é você tentar ser profissional o suficiente para trabalhar para a sua agência, para entregar o trampo da sua agência, mas nunca esquecer uma vozinha te perguntando todos os dias o que você está fazendo pela sua agência. O que você está fazendo pela sua agência. E, velho, prêmio é a forma que os criativos no mundo inteiro encontraram, os prêmios sérios, de medir criatividade. Bicho, não tem outro jeito. Assim como tem o Enem para entrar na faculdade, tem o prêmio para crescer na carreira, o prêmio internacional, né? As grandes redes, são insights que eu tive, cara, as grandes redes, elas têm uma dificuldade muito grande de saber o que está sendo feito nos seus países. Então, os prêmios existem também para isso. Quando você perguntava para o meu chefe global o que a PubGrey Brasil está fazendo, ele sabia dizer, por causa do trabalho de prêmio, né? Então, o prêmio virou uma linguagem comum e uma régua única de medir criatividade, esse bem tão impalpável, que faz com que ajude a te impulsionar. Né? E significa, você já falou isso uma vez num vídeo, significa que você tem que ter 5 Grand Prix em Cannes? Não. Mas algum trabalho com algum reconhecimento e com alguma proeminência e algum reconhecimento global nos prêmios importantes, e aí vale dizer que não é prêmio panela, não é prêmio porcaria, é prêmio de gente boa sentada numa sala, com boa intenção, tentando avaliar um trampo com critério técnico. Cara, essa é a régua. Essa é a régua. Não querendo me comparar, pelo amor de Deus, mas o Michael Jordan, no Last Dance, ele fala assim, se eu tivesse média de 2 pontos por jogo, não tinha nada. Esquece tudo. Tudo que eu conquistei fazendo ponto. Bicho, não, de novo, pelo amor de Deus, não quero parecer arrogante, mas se eu tivesse 2 shortlists em Cannes, eu não estava de diretor de criação executivo da Léo Chicago, velho. É verdade, não tinha. Então, quem quer, o que eu diria mantenha acesa a chama da vontade de fazer um trampo que tenha a possibilidade de ganhar. E mais legal ainda se esse trampo, antes de ganhar, ficar famoso. E aí vem as coisas das quais eu me orgulho, como o Jantar da Vingança, que chega no WhatsApp das pessoas até hoje. Como o Machado de Assis Negro, Machado de Assis Real, que muita gente não sabia que era da Grey até descobrir que era da Grey. Né? Como o Competitor Sales, que virou matéria no Estadão. Como o detector de corrupção, que foi usado por um candidato durante um debate. Você, eleitor, use o detector de corrupção para saber se eu sou sujo. Porra, bicho, isso é um tesão. Então, quando eu falo de trampo para prêmio, o mais importante de tudo é fazer um trampo que fique famoso, que seja culturalmente relevante e que isso desemboque em prêmio. Porque isso, desembocando em prêmio, vai fazer com que você tenha uma pasta internacionalmente reconhecida. E aí vai ser muito mais fácil que você seja interessante aos olhos de um contratador gringo. Então, sem nenhuma hipocrisia, prêmio é importante, sim. Se não fosse pelos prêmios que eu ganhei e pelo trampo que a gente fez, que foi internacionalmente reconhecido, eu não estava sentado onde eu estou. Ponto final. Eu acho tem uma certa vergonha generalizada de falar de prêmio, que prêmio é feio, porque prêmio é isso. Cara, feio é você cagar para o seu cliente e estar fazendo prêmio. Feio é você precisar ter uma entrega e você atrasar porque você está fazendo um trampo de prêmio. Isso é feio, isso é imaturo, isso é estúpido. Agora, se você consegue ser um excelente prestador de serviço para os seus clientes e também ser um excelente prestador de serviço de trabalhos que você cria sem briefing, e que ele compra e que faz bem para a marca dele, que é bom para ele e que acaba ficando famoso, ganhando prêmio, te impulsionando, pô, a gente ganhou 6 leões para Volvo, cara. Volvo. E aí, marca global.
Porra, qual é o pecado disso? Com 2 trampos reais. Qual é o pecado disso? Não tem. Entende? E até, assim, aproveitando que o fundo aqui é dos Vingadores, aqui é o Homem-Formiga falando pro Homem de Ferro, tá? Porque quem sou eu para Você já é naturalmente elogiado e reconhecido, mas só falando que o tempo que eu fiquei na Grey, cara, dava para ver que, puta, foi uma experiência muito foda, justamente por isso, porque eu via que tinha uma questão de olhar para o prêmio da forma certa e fazer as pessoas terem esse brilho no olho de criar. Porra, você falou aí todas essas campanhas, é isso que eu ia falar, cara. Toda campanha você olhava, cara, isso aqui tá resolvendo o problema do cliente. Isso aqui não é uma coisa só, tipo, beleza, se tiver uma ideia, vamos encaixar. Várias campanhas, porra, cara, dava um puta tesão de estar lá, né, naquela agência, cara. As coisas foram sendo... Porra, o projeto que a gente fez para Gillette, Databoards, cara, não ganhou leão. Eu tenho um prazer e um orgulho. Se você for ver na minha pasta, tá super bem colocado. Eu adoro, acho do cacete, tenho um maior orgulho. Então, cara, eu não sei. Eu acho que construir essa rota paralela de inquietude e de trabalho, e de estar o tempo todo criando, estar o tempo todo provocando, estar o tempo todo batendo na porta do seu cliente, levando coisas que são relevantes, coisas que são interessantes. Eu acho que isso cria uma criação efervescente, uma criação competitiva no melhor sentido da palavra, porque você olha para o lado e fala, coleguinha vendeu um bagulho e eu. Isso é muito saudável entre pessoas que têm maturidade. E, cara, isso cria progresso de carreiras e progresso de marcas. Então, eu não consigo ver aonde que isso é condenável, entendeu? De novo, condenável é o prêmio como único foco, o prêmio como coisa que atrapalha o dia a dia, coisa que tira o foco de outras coisas que às vezes não são tão criativas, mas são importantes para o cliente. Né? Hoje eu tenho a percepção, às vezes tem coisa que, bicho, aquele e-mail marketing para aquele cliente é super importante, né? E beleza, eu como criativo, sentado como redator, sentado no computador, cara, tentava fazer assim, bicho, vou fazer o melhor e-mail marketing possível para esse negócio nunca mais voltar. E beleza, entendeu? Dá o carinho, faz o negócio acontecer direito, mas nunca esqueça de ter essa voz interna dizendo o que você está fazendo pelo seu portfólio, o que você está fazendo pelo seu trampo, o que você está fazendo que vai te projetar. Porque, velho, isso eu estou falando para quem quer sair do Brasil, para quem tem uma aspiração por uma carreira ambiciosa internacional. Não vale para todo mundo. Tem gente que, beleza, tá a fim de chegar, fazer o trampo e ir embora, e tudo bem. Também não é condenável, mas se você quer sair do Brasil, se você quer ganhar algum destaque internacional, e quando você falou porque a Grey, tem uma galera que saiu do Brasil pela Grey, o Jatene, o Rafa, Gonzaga, o Brooks teve 1 milhão de propostas, não quis, o Pedro Rocha, o Neste, enfim, essa turma toda. Sim, agora, o Jesus. É grande. Quando você fala dessa turma toda, o Padilha, você está falando de gente, cara, que não teria tido essa possibilidade se não tivesse feito o trampo que ganhou o prêmio. Todos eles. Não é à toa que, eu costumo dizer assim, cara, não é à toa que hoje eu tenho um portfólio do qual eu me orgulho. A quantidade de pessoas que eu trabalhei com de quem eu tenho um orgulho danado e de quem eu tenho uma admiração profunda, né? Essa turma toda ajudou a construir hoje o que eu chamo de meu portfólio, mas que na verdade é nosso portfólio, porque a gente fez todo mundo junto, né? Então, o destaque internacional, o fato de que a Grey é hoje, né, não tendo havido o Festival de Cannes de 2020, portanto, estamos em Cannes de 2019, o fato de que a Grey hoje é a segunda agência mais premiada da América Latina no Festival de Cannes, velho, isso deu projeção para todo mundo, isso fez todo mundo poder encontrar o que queria e sair. E não só sair, mas sair bem, sair para coisas legais, porque também um outro subproduto do trabalho que te dá prêmio, que te dá reconhecimento, que te dá credencial, é a liberdade de escolher o que você quer, né? Você não ter necessariamente que trabalhar na única coisa que te apareceu. Você poder falar, puta, eu queria mais para cá, eu queria mais para lá. Isso também é um subproduto do prêmio. Então, sem hipocrisia nenhuma, cara. Quer sair do Brasil, foca em fazer trampo que vai te dar reconhecimento internacional. Total. Puta, sensacional, Adriano. Achei assim, a entrevista como um todo, adorei, mas acho que esse final ficou muito legal, cara. Além de me inspirar, acho que identifico aí muita coisa que eu acredito e muito legal ouvir de um cara como você, cara. Muito legal, muito obrigado pelo papo. Imagina, foi um prazer, cara. Enfim, eu acho que essa coisa da gente estar vivendo um país, um Brasil tão maltratado, né, com uma política terrível,
uma crise econômica enorme, uma dificuldade das autoridades em lidar com o coronavírus e essa crise sanitária que não passa, essa miséria infinita, esse momento tão terrível de Brasil, cara, realmente, assim, eu acho que o seu projeto ele é muito importante e, cara, o que eu puder fazer para ajudar brasileiros a sair, tanto fazendo carta de recomendação, como fiz a sua e farei de tantos brasileiros, não, de tantos brasileiros quanto eu puder, né? O que eu puder ajudar esses caras a saírem e, num futuro, espero que próximo, poder voltar a contratar. Cara, o que eu puder fazer por esses talentos, eu vou fazer, porque a gente merece, não é porque eu sou bonzinho, é porque a gente que é boa, a gente que é talentosa, a gente que é habilidosa. Sabe? Queria agradecer de novo aqui o Adriano por esse papo, que para mim foi assim extremamente inspirador. Espero que para vocês também tenha sido. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber, enfim, todas as notificações quando sair um novo vídeo na segunda ou na sexta-feira, com dicas, com entrevistas. E se você ficou com aquele gostinho de quero mais, assim, quer ver mais entrevistas já agora, clica no link aqui do lado, que é uma playlist com todas as entrevistas que a gente fez até hoje no canal e também com as próximas que vão chegar. E se você, enfim, não sabe como se inscreve, mas você quer se inscrever, agora tá muito fácil. Clica na bolinha desse lado aqui que você já se inscreve automaticamente e garante todos os vídeos. Beleza? É nóis!